Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da Escola do Nutri. Iremos abordar hoje sobre a complexa e direta relação entre a psicologia e a nutrição, um tema bastante pertinente, já vista que temos a necessidade de levar em consideração comportamentos cada vez mais para termos uma clareza sobre qual que é o cenário do paciente, como conduzir tanto o atendimento, quanto as prescrições, quanto as percepções de quais são os possíveis pontos falhos que precisamos ficar atentos e orientando a todo momento. Então, o objetivo é trazer para vocês que a visão de um nutricionista que atua em consultório precisa ser além daquela só em relação ao próprio alimento, na sua característica nutricional, na sua característica de valor nutricional, na bromatologia, né? Não basta avaliar só a concentração que você tem de carboidrato, de proteína, de gordura, de fibras, de águas e de calorias ingeridas por dia. É bastante necessário que tenhamos clareza de que ou você faz uma análise mais sistêmica ou você não vai ter o resultado esperado. Vamos lá. Primeiro ponto, em relação à complexa e direta interação da psicologia e nutrição, é levarmos em consideração tudo o que precisamos fazer. Gostaria de saber se o áudio está ok para vocês. Vamos lá. Então, a complexa e direta interação entre a psicologia e a nutrição é uma aula que eu já ministrei num congresso e estou levando em consideração que é pertinente passar para vocês e fiz algumas atualizações para que fique bem compatível. A aula terá duração de 40 minutos e 20 minutos finais será destinado a esclarecimento de possíveis dúvidas que tivermos no chat, tá? Aqui ficam algumas redes para que vocês consigam dar sequência nos estudos em diversos materiais que eu disponibilizo frequentemente. Por onde começar? Esse é um ponto que parece que é um slide desnecessário ou generalizado, mas na verdade ele busca a especificidade. Então você precisa entender realmente quem é o seu paciente. A minha metodologia, ela sempre leva em consideração entender as necessidades daquele indivíduo. Muitas vezes não é o conhecimento técnico que aquele indivíduo precisa, ele precisa mais de uma interpretação de algumas modificações de ambiente que ele está exposto e, consequentemente, eu preciso conduzir isso com ele também, tá certo? E por isso eu vou passar a minha visão de condução do atendimento e de interpretação dos sinais e sintomas das pessoas que chegam até mim e como que eu já acabo aglomerando esses raciocínios para que no final eu me sinta confortável, tendo uma visão sistêmica no meu ponto de vista sobre o cenário do paciente. Com isso eu consiga estruturar desde o princípio a melhor orientação para ele, mas que não acaba só no atendimento, né? Que também tem a prescrição para ele ter um material de base para acompanhar e ter mais facilidade de aderir àquilo que é proposto de mais adequado para aquele caso. Então a minha metodologia ela envolve o treinamento físico. Eu considero que é muito importante os nutricionistas terem clareza sobre como é que funciona o treinamento, porque caso contrário você não vai entender realmente sobre esse ponto que é tão pertinente. Às vezes a gente pergunta só se o paciente está fazendo atividade física, mas nem se aprofunda. Mesmo que não somos prescritores, nós precisamos entender desse ponto, que é um ponto fundamental para o paciente ter clareza daquilo que ele está fazendo. E com isso você também ter mais referências do gasto energético que ele tem por dia, se as informações que estão sendo passadas estão adequadas, e assim é muito importante com que você tenha profundidade. E aí eu vou só estimular nesse momento, em outros momentos eu posso trazer um pouco mais de embasamento científico para o treinamento, mas de forma resumida precisamos entender sobre fisiologia, precisamos entender também sobre a parte de biomecânica, e isso você pode sim aprender, porque não que você será prescritor, assim como o educador físico também não será prescritor de uma estratégia alimentar, mas ambos precisam se conectar em relação ao conhecimento para que compreendam aquilo que está sendo feito, e aí cada um fique responsável pela sua especialidade para a gente ter mais profundidade nos conhecimentos que forem passados. Os fatores psicológicos, pontos-chave, nutricionista que atende consultório principalmente precisa entender
que a psicologia está totalmente envolvida com o atendimento. Você precisa realmente identificar coisas maiores do que só deficiência de conhecimento ou de orientação de estrutura de alimentação. Você vai precisar perceber qual que é o ambiente que aquele indivíduo está exposto e o que ele precisa fazer, até que você vai ter que orientar, converse com as pessoas ao seu redor, né? Tente se policiar para que você não fique só numa situação de dizer não, mas que você entre numa situação de justificativa, que é muito importante isso, para que fique mais fácil para o outro fazer sentido também, tá bom? Então esse é um ponto muito importante. A medicina foi minha primeira pós-graduação, que eu fiz de medicina esportiva. Para mim é fundamental entender sobre os marcadores, tanto de sinais quanto de sintomas clínicos, e por isso eu preciso realmente me envolver um pouco com a medicina, compreender sobre a farmacologia que está inserida também nas medicações consumidas, e a nutrição, que eu falo que eu tenho que ter domínio sobre todas as estratégias possíveis nutricionais para que eu flexibilize conforme a necessidade. Aí vem o paradoxo da saúde. Qual que é? Esse dado de 2016 tem um de 2018 atualizado, que ele só infelizmente potencializa mais essa problemática. Os hábitos saudáveis, eles foram aumentados, como o consumo regular de frutas e hortaliças. Isso é um ponto bastante favorável, acredito que seja claro para todos. A redução no consumo de refrigerantes, bastante expressiva, e de sucos artificiais. Parece que essa informação chegou bem ao público e com isso eles conseguem já identificar que essa não é uma boa opção e, consequentemente, que precisam tentar buscar uma ingestão de sucos naturais, por exemplo, de água com gás, né? E também o volume de atividade física acabou aumentando, e isso tende a ser ambientes bastante favoráveis para a mudança do cenário em relação à epidemia, falando do Brasil, de obesidade. Mas as doenças crônicas, como a diabetes, hoje nós temos uma prevalência muito expressiva na sociedade. A hipertensão também, então os números são muito significativos. E o excesso de peso, de cada 2 indivíduos, um está em estado de sobrepeso, de cada 5 indivíduos, um em estado de obesidade. Esse número já partiu para acima de 20%. Fora aqueles indivíduos que estão dentro do peso, mas com uma composição de obeso, chamado de magra ou magro falso, né? E consequentemente esse é um ponto bastante pertinente de termos clareza de que não basta só você ter hábitos alimentares saudáveis, né? Por exemplo, o consumo estabilizado abusivo de álcool. Para quem não sabe, o Brasil não é o país que mais consome álcool em relação à quantidade, mas é o país do mundo que mais consome de forma abusiva. O brasileiro está acostumado a se reunir para encher a cara, não um consumo um pouco mais fracionado, como um hábito, com cuidado, né? E também a redução, por conta das estratégias de lei, né, de ingestão de bebida alcoólica antes de dirigir. Isso é um ponto bastante favorável. Mas vocês percebam que mesmo assim o excesso de peso, a obesidade e as doenças crônicas e as comportamentais também, todas ainda elevadas. Então temos que ter uma visão além do que é considerado qualidade alimentar ou mesmo quantidade, né? Nós precisamos entender o porquê a população, tendo informações, não consegue colocar em prática. E esse é o objetivo. Que só para reforçar, eu acho esses dados bastante interessantes, né? Onde nós temos então que 20% da sociedade adulta está em estado de obesidade. Isso é muita coisa, né? E aqui eu acho muito bacana esse conhecimento, que o conhecimento é um poder de prevenção, né? Que aqui esse estudo ele mostra que quanto menor é o nível de escolaridade, né, maior é o nível de obesidade, de sobrepeso nos adultos. E assim, quanto mais conhecimento, seja de assuntos sistêmicos, mais esclarecido é o indivíduo, menor a taxa desses que tem nível superior, por exemplo, de estar em estado de obesidade. E isso é um ponto muito pertinente. Infelizmente, a faixa etária com maior proporção, né, de crescimento de obesidade é uma faixa etária que tem muito ainda a viver, de 25 a 34, onde eu me encaixo. Eu acredito que bastante gente aí também, né, mas temos que ficar atento nesse sentido, por conta que já temos crianças. Hoje a expectativa de crianças de 5 até 11 anos, de metade delas estarem em estado de sobrepeso. Na verdade, em 2022, esse dado há de previsão.
Isso é muita coisa, né? Então tem tantos pontos a serem estruturados e o ambiente é um deles. Psicologia e a nutrição, eu acho que essa interação ela é complexa, por isso que essa aula vai ser parcial, mas já vai trazer bastante embasamento, referências, e ela é direta porque a todo momento isso vem acontecendo, dependendo do que você é exposto, seu alimento é modificado, e esse é um ponto importante. Existem dois tipos de sistemas que a gente considera principais em relação à regulação da ingestão. O homeostático é aquele fisiológico, né, onde vai buscar estar em estado de equilíbrio. Então, se você está em estado de insuficiência calórica, mais liberação de hormônios orexígenos, né, que estimulam o apetite, e o inverso é verdadeiro se você estiver em ambiente já hipercalórico, mais hormônios anorexígenos para reduzir a sua ingestão e assim manter dentro de uma homeostase, que é o equilíbrio. Porém, nós temos o sistema hedônico, né, que é chamado também de não homeostático ou de recompensa, que aí mesmo você estando já com a quantidade de ingestão adequada, se sentindo saciado, você acaba ingerindo por conta de vontade, né? Mesmo você já tendo consumido um prato cheio, você acaba às vezes querendo aquele doce complementar, mesmo sem não ter a necessidade de estar consumindo energeticamente, porque você já ingeriu o suficiente antes dessa ingestão. Então, o sistema hedônico é um sistema que temos que ter bastante atenção e vou abordar um pouco disso. Então, esse estudo aqui ele já traz bastante informações, né, do sistema homeostático, que aí a gente tem todo o mecanismo envolvido fisiológico, né? Aqui o driving para aumento de peso com a estimulação orexígena, desde a parte central, com o neuropeptídeo Y e o GNA-GALT, que aí eles fazem o estímulo para a ingestão calórica ser mais acentuada. Nós temos também na parte não central e a parte periférica a liberação de grelina, principalmente, né, que acaba se destacando. Na parte anorexígena, nós temos também o PONC e a CART, que são anorexígenos a nível do sistema nervoso central. E com isso também na parte periférica nós temos outros hormônios, os mais destacados é a leptina, a colicistoquinina, a globulina similar ao glucagon, que ficam dentro desse mecanismo de se você está comendo pouco, mais orexígenos, que são esses, neuropeptídeo Y, grelina, são estimulados. Se você está comendo muito, mais anorexígenos são estimulados para que você esteja dentro do estado de homeostase, que é o estado de equilíbrio. Então aqui a gente tem esse bonequinho mostrando essa plasticidade, né? Essa então adaptação conforme a necessidade. Se você está com uma ingestão mais baixa, a tendência é que você tenha mecanismos para o aumento do apetite em diversos aspectos, né? Envolvendo o sistema nervoso central e também a parte periférica, para você ter o reganho do peso, né? E você vai ter também a redução do gasto de calorias, dependendo de como estiver o nível de privação, né? A redução da disposição para o gasto de energias, dependendo de como tiver a sua disposição, e com isso termos essa redução, na verdade, a busca pela homeostase. O sistema hedônico, que é esse da recompensa, ele já vai buscar as vontades né, de você estar ali consumindo por decorrência do desejo, da recompensa. E isso vai de acordo com o ambiente que você estiver exposto. Nós chamamos dos tipos de fome, que são bem conhecidos. Então, às vezes você tem vontade de comer o pudim da sua avó. E aí, na verdade, você não está com vontade de comer energia, calorias provenientes daquilo. Assim, você não tem a necessidade. É um desejo. Esse desejo, normalmente, ele está ali acompanhado de adição, que a gente fala dessa sensação de eu preciso. E na verdade fisiologicamente, por conta da ingestão energética, não é uma necessidade. E aí vai ter a parte estressora, tem até o ciclo menstrual envolvido, né, onde há expectativa do período pré-menstrual das mulheres terem mais apetite global por conta de estímulos gerados na amígdala, que em outro momento eu vou trazer para vocês. E os anticoncepcionais, tanto monofásicos quanto difásicos e trifásicos, também estimulam negativamente, né, este ponto de apetite na fase lútea. Você tem uma resposta diferente, na fase folicular você tem uma resposta diferente, isso é importante. Então, e se você tiver o estresse, sei lá, você brigou com alguém
e aí está buscando no alimento uma recompensa, aí você vai buscar exatamente isso que eu já citei. Se você dormiu mal, isso é um estresse fisiológico. A tendência é que você tenha muito mais dificuldade para comer algo que não seja tão palatável, né? Que não tenha quantidade de açúcar significativa, principalmente, que o açúcar, desde o nosso líquido amniótico, né, que isso aí seria então dentro ainda do útero, você já recebe glicose como principal nutriente. Nós temos na papila gustativa a parte do doce em destaque logo de cara, né? Depois nós temos o azedo, o amargo, o salgado e o umami. Então, os alimentos que são ultra palatáveis, ricos em açúcar e também altos em densidades energéticas, como a gordura, mesmo a gordura não sendo um dos nossos sabores principais na boca, né? Elas são as preferências. Eu vou mostrar isso para vocês. E aqui a gente já tem mais destacado o sistema de equilíbrio conquistado, quando você consegue aqui, na verdade, deixar esse indivíduo com essa ingestão reduzida e deixar ele dentro de um estado que o corpo dele se sinta em estado de defesa, né, com estoque de energia para caso precise. E aí os mecanismos de ingestão, né, de fome, de saciedade e até de absorção nutricional, eles ficam mais equilibrados, eles não ficam exacerbados. O gasto energético, a termogênese, né, e a disposição para o gasto de calorias em atividades do dia a dia, tudo fica mais equilibrado, e esse é o objetivo do seu corpo, sempre buscar esse tipo de equilíbrio. Por isso que tem que ter um controle muito psicológico, por exemplo, atletas que vão fazer o seu treinamento, que vão fazer a sua preparação voltada para a competição, porque é difícil de você se manter em restrição e ainda conseguir ter rendimento nas atividades que você for fazer e tentar driblar essa insuficiência energética, na verdade aumentando mais ainda o gasto de calorias, dependendo da necessidade. É muito comum atletas de fisiculturismo fazerem volumes mais altos de cardio nas semanas pré-competições, mesmo estando em maiores restrições energéticas, né? Então esse é um ponto bastante pertinente. E aqui eu vou falar um pouco de medicamentos e controle alimentar, que eu acho bastante positivo, né, no sentido de abordagem. Então a gente tem aqui a sibutramina, que faz a inibição de serotonina, noradrenalina e dopamina. O xenical, que age na lipase pancreática, e os outros, fenproporex, manzindol e a anfepramona, entre outros que são utilizados. Coloquei só esses em destaque, que são os que eu mais recebi aqui no consultório. Então o nutricionista precisa entender da interação fármaco-nutriente, mas principalmente de quais são as modificações fisiológicas que essas medicações trazem para o paciente que você for atender, para você entender exatamente quem é aquele paciente naquele momento. Porque se essa medicação ela traz esse tipo de mecanismo da inibição da recaptação desses hormônios tão pertinentes, né, serotonina, noradrenalina e dopamina, a gente precisa entender um pouco mais sobre isso. Então fui buscar o comportamento alimentar a longo prazo e a utilização das medicações, no caso o Orlistat e a sibutramina, que eram os mais prescritos dentro desse estudo, então foram os que eles mais destacaram. Então vocês percebam que inicialmente o peso e consequentemente o índice de massa corporal, eles se reduzem. Os autores colocam um prazo de 3 meses aproximadamente para que essa redução se torne bastante expressiva do peso, porém os efeitos colaterais eles acabam desestimulando o uso contínuo, e aí ao ter a interrupção, que é algo esperado, o reganho começa a acontecer, e aí às vezes o ganho é superior ao peso inicial, né? Então este tipo de mecanismo ele pode ser efetivo agudamente, até isso é um ponto bastante negativo, porque a pessoa acredita que ela vai precisar sempre daquilo para conseguir emagrecer, mas sempre que ela usa, ela não consegue sustentar pelos efeitos colaterais. Não sei se vocês já tiveram vivência. Eu recomendo sempre que vocês, no meu ponto de vista, tentem vivenciar o máximo possível todos os conhecimentos possíveis. Eu já consumi o Orlistat, por exemplo, até a sibutramina, para conhecer o efeito em dose aguda, só para ver a sensação e ter um pouco mais de clareza do que quem usa tem. Lógico que o uso crônico
traz resultados diferentes, tanto pela adaptabilidade quanto pelo acúmulo, né? E aí a gente tem que ficar atento à janela terapêutica, se não é ultrapassado e coisas do tipo. O Orlistat é muito desconfortável, então mesmo eu que não tenho refeições muito densas em gorduras, você utiliza o Orlistat, ele muda completamente a consistência do seu bolo fecal, a condição de você utilizar seu esfíncter, ele fica comprometido e você tem um prejuízo nutricional significativo com uma redução da absorção de vitamina A, D e K, que são as lipodependentes. E com isso, eu já infelizmente vi prescrições, e pode ser que vocês também, de Orlistat concomitante à vitamina D. E isso é péssimo, porque não faz sentido algum. A sibutramina também é a mesma situação, muita gente sentindo efeitos colaterais, né, psicomotores principalmente, como sudorese, taquicardia, até mesmo falta de sono, e o principal que é a inibição do apetite. Mas nós sabemos que não é por inibição de apetite que você consegue um emagrecimento efetivo a longo prazo. Você precisa do que os estudos chamam de MEV, que é mudança de estilo de vida. Você precisa ir na raiz, né? Não mascarar a situação. Então, por que você vem ganhando peso? Porque sua alimentação está inadequada, porque seu sono não está adequado, porque o seu volume e intensidade de treinamento é muito pequeno, entre outros fatores que precisam ser levados em consideração, orientados para o paciente, para que ele perceba, ó, ou você muda esses pontos, ou o seu resultado nunca vai ser um resultado realmente real, saudável, adequado, ou muda o comportamento, ou se você manter os comportamentos, você vai ter resultados tão similares quanto os atuais. Esse é o ponto, tá? E aqui eu coloco um estudo que eu sempre gosto de encaixar ele, porque muita gente acha que, ó, quanto menos comer, mais vai emagrecer. E esse é um ponto que nós temos que ter atenção, porque se você consumir menos calorias do que o seu metabolismo basal, que o basal é descrito como o mínimo de calorias por dia que você gasta para manter as condições vitais. Se você comer menos do que isso, a tendência é que você acabe ficando em estado de diminuição do gasto de calorias por dia, chamado de termogênese adaptativa, e com isso que você precise levar em consideração que vai ter uma hora que você comendo tão pouco, você vai ter prejuízo no gasto do seu metabolismo, e mesmo você comendo pouco, você não vai ter tanto emagrecimento. Então, consequentemente, temos que ter atenção. Um ponto relevante é colocarmos então esse estudo que ele mostra a diferença em relação à resposta da glândula tireoide, que é uma glândula totalmente correlacionada com o nosso metabolismo, né? E com isso temos que preservá-la para termos uma boa condição de realização de toda a atividade que for feita. E aí com isso, se você colocar uma quantidade de calorias de 10 quilocalorias por dia, baseado na quantidade de quilogramas de peso magro por dia, comparado a um indivíduo que for consumir 19 quilocalorias por dia, baseado no peso magro, ou 25 ou 40, ou seja, se você pegar o peso magro do indivíduo e multiplicar por 10, 19, 25 ou 40, qual que será a resposta em relação à tireoide, para que a gente tenha essa clareza de se quanto menos comer em relação ao metabolismo, isso não vai comprometer. Então, para ficar mais claro, um homem de 70 quilos com uma suposição de 14% de gordura corporal, né, o body fat, então ele tem aproximadamente 60 kg de massa magra. Se ele consumir abaixo de 25 quilocalorias de massa magra por dia, ele vai ter uma redução na triodotirolina livre, que é o T3 livre. E para quem não sabe, o T3 é um hormônio realmente que dita a velocidade do seu metabolismo, ele regula significativamente isso. Por isso que muita gente que tem o estado de hipotireoidismo não tratado, um dos efeitos esperados é o ganho de peso, por conta de um gasto energético reduzido, e também você tem sintomas de indisposição e coisas do tipo. Se você ingerir uma quantidade de menos de 20 quilocalorias por dia por peso de massa magra, que isso não é tanto, eu já vi várias prescrições com restrições nessa magnitude, você vai ter elevação do T3 reverso, que é o hormônio da inanição, que deixa seu corpo em estado de stand-by.
Por isso que é importante você pedir também, além do hormônio estimulador da tireoide, que é o TSH, você pedir T3 total, T3 livre, T4 total, T4 livre, para você ver a ação das deiodases, que são dependentes de selênio principalmente. E você também verificar o T3 reverso, porque às vezes o T3 total está alto, só que o T3 livre está abaixo e o T3 reverso está alto. E aí o que você tem? O chamado modo stand-by, que é quando você está comendo tão pouca quantidade de calorias que mesmo assim você não vai conseguir emagrecer de forma significativa e vai ter uma série de prejuízos comportamentais, estruturais, né, no sentido de você ter mais flacidez, dificuldade de ganho de massa muscular, você vai ter comportamental no sentido de irritabilidade, ansiedade, depressão, agitação no sentido de angústia, né, de você ter um aumento de sudorese, falta de sono. E com isso é importante levarmos em consideração que existe o adequado, e não quer dizer que quanto menos você comer, mais adequado para o seu objetivo, por exemplo, de emagrecimento vai ser. Compulsão alimentar é um ponto bastante pertinente. Vamos lá. Então esse estudo feito no Brasil, ele é bastante interessante. São 501 participantes, onde eles foram avaliar quais são os alimentos mais caracterizados em relação aos cravings, às vontades de compulsão, as vontades de exagero. E é legal de colocar já um conceito de que compulsão é descrito na psicologia como quando um indivíduo similar a você, vivendo a mesma situação que você está vivendo, não comeria o que você está comendo. Então vamos colocar que, comer 4 pedaços de pizzas para um cara do meu tamanho, outros caras do meu tamanho comeriam também. Mas se eu comer uma pizza inteira sozinho, isso já é um estado de exagero. E se eu comer uma pizza e mais um sorvete, mais um refrigerante, e isso eu entro num estado de compulsão, que é um descontrole. Lógico que a compulsão ela é caracterizada por uma repetição de estados de exagero, né? Mas ela precisa ser levada em consideração mesmo em fase aguda, porque isso pode caracterizar algum tipo de raiz que desencadeou isso como desfecho, normalmente um sistema de recompensa por algum estresse vivido, e isso é bastante problemático porque ao estar em estado de compulsão você sente prazer durante aquele momento, ou uma sensação de recompensa, como é dito, seguido de arrependimento, né? E isso vai trazer um julgamento, um auto-julgamento, e aí você pode entrar numa bola de neve que é ter sequências de exagero em estado de compulsão, e aí você vai tendo ainda mais prejuízos. Por isso que é importante nos mantermos menos estressados, e aí o estresse reduzido vai também desde a parte de organização de vida, vai também da parte de você descansar o suficiente, porque tem evidências claras que se você não descansar o suficiente, você vai ter um apetite global e apetite por carboidrato aumentado. E isso, não que o carboidrato seja um vilão, mas o carboidrato que você vai mais querer são os ricos em açúcares. Então, aqui eles descreveram que esses alimentos de vontade de termos exageros são principalmente os alimentos altamente processados, né, porque eles são ricos em açúcar, gordura e sal. Esses ricos em gordura e carboidratos refinados, né, então ricos em açúcares, e também esses aí estão associados aos desejos, os cravings, né, e a perda de controle. Então no Brasil, esse estudo aqui mostrou que em 391 adultos de todas as regiões, eles analisaram 144 alimentos e só 23 que eles caracterizaram como alimentos que se mais repetiram entre aqueles que foram questionados. Bastante interessante. Então os alimentos com pontuações médias mais altas foram mostrados em forma de gráfico, e eu acho esse estudo incrível. Então eles mostraram nesses que estão em destaque, que são os alimentos que mais se replicaram, e vocês percebam que eles possuem graus, níveis, né, ranges muito altos em relação a nível de gordura, em relação ao nível de doce e até de ser uma refeição tradicional. Então toda sexta a gente pede pizza, por exemplo, sabe? No pastel também é algo tradicional, né? Então todo sábado tem pastel, então rico em gordura. São alimentos normalmente ultra palatáveis, né?
E aqui é o salgadinho, o bacon, a lasanha, o sanduíche, a coxinha, a batata frita. Aqui eu acrescentei o destaque para o chocolate. Percebam que ele é muito em relação à escala de doce. O leite condensado, no caso de pudim, né? Pudim de leite condensado. Aqui a parte de bolacha, de outros doces de forma geral, né? Pirulito, coisas do tipo. Além disso, sorvete, brigadeiro. Então vocês percebam que isso parece algo que já é claro, mas é científico e realmente é claro que você vai ter sempre alimentos ultra palatáveis, sendo aqueles principais de compulsão. Então, para ficar mais claro, usando um exemplo prático, você não vai ver um cara abusar ou querer falar: nossa, eu quero comer frango pra caramba, eu quero comer uma salada gigante agora. A pessoa até pode comer, mas isso já é dentro de um ambiente de alguém que tem uma alimentação saudável. Aqueles que não têm e falam isso, normalmente eles não se satisfazem só com isso. Eles podem até comer um balde de salada, mas ele vai querer comer o sorvete de sobremesa. E isso às vezes vai estar em estado de exagero, né? Então, quer dizer, tudo é exagero, é o balde de salada e coisa do gênero. Mas não é esperado, é esperado que os alimentos ultra palatáveis sejam os escolhidos e que aí a quantidade ingerida também seja exacerbada. Eles resumem aqui nos brasileiros como o primeiro alimento em estado de compulsão é o pão para os homens e para as mulheres é o chocolate. Tem correlação com o ciclo menstrual, reforço, né? Então o estado pré-menstrual ele acaba tendo uma liberação mais significativa, ou há uma expectativa por avaliação de mulheres dentro desse cenário, né, dentro desse momento do mês, de terem mais vontade de alimentos de forma geral e principalmente ultra palatáveis. E com isso temos que levar em consideração que o chocolate acaba sendo uma opção e que, se for consumido em exagero, vira um problema e não só uma opção. A compulsão alimentar, eu atendo há muito tempo já, né? Então vivencio isso há muito tempo. Aqui no consultório eu consigo identificar, por isso que é legal vocês saberem, para vocês também terem essa referência. Na maioria das vezes acontece sozinho, é difícil alguém estar em compulsão alimentar em comunidade, só quando já é caracterizado, tipo, vão pro rodízio e vão comer, quem comer mais não paga. Umas besteiras que os jovens acabam fazendo, né? E aí, mas a maioria das vezes, quase 70% das vezes, acontece sozinho. 32% das vezes acontece no final de tarde, que é o momento já normalmente as pessoas acabaram o seu expediente, chegam em casa e querem se recompensar, e muitas vezes tem associação com a falta de alimentação durante o dia, e com isso elas estão realmente mais estressadas, mais esfomeadas, e aí acabam entrando em estado de compulsão, mas principalmente no final da noite, né? Acaba se destacando. Vocês percebem que pela manhã é normal não ter tanto apetite, mas existem até evidências trazendo um pouquinho, entre parênteses, da crononutrição, que se você comer mais durante o dia e menos pela noite, para a grande maioria das pessoas tende a ser um ponto mais positivo. Então muito cuidado, porque no final do dia aí normalmente a gente está mais estressado, no sentido de não ter ocupação, né? Toda vez que você não tem ocupação, você busca às vezes a ocupação através da alimentação. Tem várias pessoas que conseguem entender eu abordando dessa maneira, que quando você está trabalhando, a tendência é que você até passe várias horas sem comer, porque você está ocupado. Você, ao mesmo tempo que está ali estressado, está recebendo uma série de recompensas por estar desenvolvendo o trabalho e saber que aquilo é importante para você, e aí você até deixa de comer. Quando você não está fazendo nada, você vai querer alguma coisa que te satisfaça. E aí, muitas vezes sozinho, no final da tarde ou no final da noite, você busca no alimento essa satisfação. A depressão, eu trouxe um conceito fora da caixinha um pouco para a gente ir também construindo esse tipo de profissional, né? A minha ideia é que todos levem em consideração as 4 grandes áreas: a nutrição, a psicologia, a educação física e a medicina, e, se possível, também a parte da farmacologia, que faz bastante sentido no cenário atual, por decorrência da realidade de bastante gente estar consumindo regularmente ou pontualmente bastante medicamentos. E neste caso aqui, esse estudo mostrou a interação da ortorexia com o Instagram.
A ortorexia é caracterizado como a compulsão em comer de forma correta, né? É diferente de você falar para um atleta, mesmo que às vezes alguns atletas tenham também quadros de ansiedade, de depressão, não só pela compulsão em comer correto, mas pelo compromisso com o objetivo. Isso gera sobrecarga, às vezes pelos usos de esteroides anabolizantes, falando de atletas fisiculturistas, né? Às vezes também pelo julgamento, pegando atletas que têm mais exposição do seu físico, sei lá, um nadador, coisas do gênero, até modelo, podendo colocar aí que tem que estar dentro de uma composição que fique compatível com aquilo que é mais vendável e mais exigido, atores, coisas do gênero. Então a compulsão em comer de forma correta é quando você não consegue flexibilizar isso na sociedade. Então você não consegue comer outra comida fora da sua casa, porque aquela comida pode ter sido feita com óleo, por exemplo. Sabe esse tipo de conceito de que na verdade há uma extrapolação da informação? Você vai no restaurante e você fala, poxa, eu não vou comer fora de casa porque não sei o tempero que está sendo feito. Mas na verdade é um pré-julgamento, sendo que tem vários tipos de restaurantes, opções, que certamente tem bastante cuidado nesse sentido e na verdade é uma implicância no medo de comer algo fora daquilo que é considerado perfeito, né? Então, poxa, eu vou tomar só água com sódio baixo e pH alto porque eu não vou tomar outra porque eu acredito que aquilo é o melhor para o meu físico. E muitas vezes todas essas concepções são errôneas, né? E aí, consequentemente, temos que ter bastante atenção nessa situação. Então, das redes sociais, o Instagram é mais correlacionado à ortorexia. É difícil você ver alguém prescrevendo a jacada, e quando prescreve a refeição off, é no sentido também de conseguir likes e coisas do gênero. Então, normalmente, né, o Instagram ele traz a realidade que quer ser mostrada. E ele, como trabalha muito com a imagem, com a comparação social, é um ponto bastante preocupante, que aí muita gente acredita que, poxa, ou eu faço aquilo, né, consumo do jeito que eu estou vendo, a pessoa que é referência para mim, por ter mais seguidores, por ter mais engajamento, né, por ser, na minha visão, superior a mim, coisas do gênero, né? Então as pessoas acabam entrando em estados de confusão, né? E aí acaba tendo um desenvolvimento patológico que é a compulsão em acreditar que tem que comer aquilo. Por exemplo, se eu não acordar e não tiver água com limão né, em jejum, isso vai me fazer falta, isso vai fazer com que eu não consiga. Se eu não tiver uma comida daqui 3 horas e passar 30 minutos, eu entro em estado de desespero, coisas do gênero, brigo com todo mundo, coisas do tipo, tá? E isso pode desencadear anorexia e bulimia, que são termos conhecidos, que eu não vou me aprofundar, né, porque todos já conhecem. Aqui o Instagram e a depressão, então falei da ortorexia e da depressão, então muito cuidado com o Instagram. Como é que vocês vão ter cuidado? Tendo informação. Informação é o poder, tá? Então a comparação social, onde você acha que a grama do vizinho é sempre melhor que a sua, que só porque tal pessoa tem isso ou aquilo que você tem menos, ou você tem mais, no caso, sei lá, mais problemas, mais, enfim, você se compara e acaba se diminuindo quase sempre a frequência de uso. Os estudos mostram que quanto maior o tempo que você fica nesse mundo virtual digital, maior é o seu risco de sintomas depressivos e até o número de pessoas desconhecidas que você segue. Quanto mais você tenta olhar a vida dos outros e acabar se assemelhando e se comparando, né, você tem sintomas de depressão mais expressivos, né? Aqui nós temos o tempo de exposição ao Instagram. Normalmente você tem aqui então, quanto maior o tempo de exposição, maior é o risco de depressão. Porque ao invés de você estar prestando atenção em você, você está tentando ver o que o outro faz. Infelizmente cresceu em 74% o consumo de antidepressivos no Brasil. Isso é muita coisa, num prazo, se não me engano, de 6 a 8 anos de avaliação. Isso é muita coisa, esse dado é um dado de 2016. Então, muita gente utilizando da bengala, da medicação, e o que está faltando então é uma medicina que passe a mudança de estilo de vida, né? E não o tratamento farmacológico como único a ser utilizado ou como principal. Ou muda o estilo de vida ou você está tentando tapar o sol com a peneira. Você tem que mudar a raiz, o porquê isso está acontecendo. É falta de informação? Não. É descontrole psicológico? Com quem essa pessoa precisa falar ou ela,
mesmo precisa compreender o que ela precisa fazer para que ela saia desse cenário. Então, durante o atendimento eu falo direto para que eles conversem com as pessoas mais próximas, para que eles entendam aquilo que ele vai fazer daqui para frente. Não basta ele falar, ó, eu posso ou não posso. A ideia não é essa. A ideia é que fique algo um pouco mais claro, mais leve e mais fácil de ser conduzido e até contagie aqueles que estiverem ao seu redor, porque eles vão perceber que na verdade eles podem ter uma alimentação diversificada, mas adequada em quantidade, e precisam ter um estilo de vida bom. Tem que ter organização na vida, o exercício físico é uma necessidade. Você vai escolher o exercício que mais te agrada, mas você não pode ficar sem ele. Então, se você quiser fazer caminhada, se você quiser fazer corrida, lógico que você vai ser resposta daquilo que você faz repetidamente. Mas o mais importante é deixar o estado de um indivíduo sedentário e virar o estado de um indivíduo ativo. E se você quiser ter ali um perfil de um atleta amador ou um atleta de elite, você vai ter que fazer mais por isso, tá? Aqui trazendo um pouco mais no Instagram, eu achei muito interessante esse estudo que ele mostra os preditivos, os marcadores preditivos para a depressão. Eles associaram avaliações de inteligência artificial com também avaliações de psiquiatras. E aí eles verificaram que há associação sim de alguns tipos de mecanismos de filtros que são utilizados em maior escala naqueles que são considerados depressivos. Isso é incrível, tá? Então eles colocaram que esse, que é o Winkel, que é o preto e branco, ele está mais associado em indivíduos que têm estado de depressão, né? E também o número de pessoas que aparecem nas imagens, né? Quanto menos cabeças eles colocam, maior o risco de um indivíduo ter depressão. Então tem algumas configurações que eu acho bastante pertinente. Se vocês tiverem mais dúvidas, é só deixar aí no chat que já eu respondo. Eu achei esse estudo incrível também, a avaliação em relação aos sintomas de depressão. Então, um indivíduo depressivo, que aí a depressão, ela é uma síndrome depressiva maior, ela não é o estado de distimia, que é uma depressão com característica diferente, tá? Em outro momento eu posso me aprofundar, ou mesmo no chat se alguém me perguntar. Então, assim, o indivíduo com depressão, ele já tem de base uma redução no interesse, uma oscilação no humor, né, no tipo com que ele conduz o seu dia a dia, no sono, mais cansado, com mais apetite, com mais culpa, né? Aqui ele vai ter uma redução de concentração, mais liberação já de sintomas psicomotores como sudorese, taquicardia e também já mais risco de suicídio, que é algo muito importante ser abordado, principalmente daqui aos próximos meses, onde o tempo fica mais frio e só por isso o risco de suicídio aumenta. E ao terem um estresse, por exemplo, bateram meu carro, e aí você já vai receber essa informação, você vai ter uma magnitude de elevação dos sintomas de depressão muito significativa. E eu vou trazer para cá, né? O apetite é muito expressivo e a fadiga é muito significativa. E nós sabemos que se você aumentar o seu apetite e reduzir a sua disposição, aumentar a sua fadiga, você vai ter um ambiente propício para você desenvolver o acúmulo de gordura corporal e ainda mais sintomas de depressão. E só para vocês saberem a magnitude, eu chamei a atenção da fadiga e do apetite, só que o psicomotor agudamente é o que mais sofre resposta. Então o indivíduo depressivo, ao receber algum tipo de situação estressante, ele transpira, ele fica com taquicardia, com sensação de angústia, né? E às vezes a falta de sono, né? A insônia é bastante recorrente, temos que ter atenção, tá? Essa é uma realidade, eu gosto de abordar, né? Na verdade aqui a depressão ela pode levar a parte de ter uma pessoa que se suicide, então a cada 40 segundos, avaliando todo mundo, e 76% são os homens. Eu acho que tem muita associação com aquela posição social que o homem ainda acaba acreditando que deve ter como principal propagador do que precisa dentro da casa, né? Ser aquele que tem a expectativa de ter um retorno financeiro significativo e coisas do tipo, né? Então nós temos que ficar atentos, porque foi já reforçado que os antidepressivos no Brasil cresceram muito. Aqui, em relação aos estudantes de medicina, e aí eu coloco os policiais, a galera que está na parte de frente da sociedade,
em relação aos cuidados de saúde, de segurança, e os nutricionistas estão encaixados junto com os estudantes de medicina, eles tendem a ter mais sintomas de depressão, né? Porque nós temos uma das possíveis associações é a fadiga por compaixão, né? Que é quando você tem tanto envolvimento com o resultado do próximo que você acaba tanto tendo a satisfação por compaixão quando o resultado é conquistado, só que você tem a fadiga quando aquele indivíduo não consegue atingir o objetivo. E às vezes não é por culpa sua, só que você está tão envolvido que você pode desenvolver uma sobrecarga quando você tem um volume significativo de fadigas por compaixão, né? E desenvolver até um estresse, falar, meu, não vou fazer mais isso, eu fiquei louco, eu gritei com a minha mãe, nunca fiz isso na vida, consequentemente, o que está acontecendo? Eu estou perdendo a linha, né? E isso tem relação com o estresse, né? Então a gente tem que ter atenção a isso. E, infelizmente, só 15% procuram tratamento psiquiátrico. E isso é um ponto que precisa ser levado em consideração, porque muitos se acostumam ao estado que está, né? E acabam não percebendo que precisam mudar, porque o estado que estão não é o estado adequado, é o estado que se acostumaram e por principalmente estarem ali na linha de frente, esses profissionais acham que eles não podem parar, né? Que eles precisam estar cuidando dos próximos e não serem cuidados, porque eles precisam se autocuidar para poder continuar a conviver com a situação de estar ali envolvido com o próximo, e aí podemos ter a fadiga por compaixão. Mas todos esses profissionais normalmente eles são muito apaixonados pelo que fazem, né? E por isso que a satisfação por compaixão compensa todo esse estresse e a pessoa não quer sair desse cenário, como pode ser o caso de muitas pessoas. Distúrbios de depressão, né, nós temos aqui, caso você não tenha clareza, é legal para conversar com o paciente. Tristeza profunda, distúrbio de sono, pensamento negativo, desinteresse e apatia. Tem uma palavra melhor que chama desapego, né? O desapego é aquilo que tanto faz para mim, né? Se fizer ou não fizer algo. Aí você encontra casas de pessoas sujas, né? Desorganizadas, alimentação também super precária, e com isso tem esse desapego à vida, né? Aí a pessoa para de se arrumar. Aí até aqui tem a baixa autoestima, né? O desleixo com a aparência, que eu ia citar. Dores físicas, aquela dor psicológica, psicossomática, né? Que aí muita gente depressiva acaba sentindo, a fibromialgia, por exemplo. O isolamento, que é a desmotivação para fazer qualquer coisa, prefere ficar no quarto o dia inteiro, né? Prefere não conversar, tenta fugir das outras pessoas. A rejeição, no sentido de sensação de rejeição, né? De tipo, eu sou inferior aos outros. A irritabilidade, né? A dificuldade de se relacionar, de conviver com a sociedade, o choro frequente, onde a pessoa ela já está tão chateada e explosiva com ela mesma por dentro, que basta às vezes um gatilho que ela já demonstra que ela está ali dentro de um cenário endógeno, que às vezes não há possibilidade de termos clareza pelos aspectos físicos, que ela está super depressiva, né? Falta de vontade de fazer atividade simples do dia a dia, então, não quero tomar banho. Às vezes o banho vira uma sensação de depressão. Não quero levantar da cama, não quero arrumar minha cama, não quero fazer comida, não quero falar com ninguém, não quero trabalhar, não quero estudar. Eu quero deixar o dia passar. Eu quero dormir o dia inteiro, porque isso vai me aliviar. Você entende o que eu estou falando? E as mudanças bruscas de comportamento. Do nada, a pessoa começa a ficar brava por alguma situação que não deveria ser conduzida dessa maneira. Então, muito cuidado. Nutrição na parte antidepressiva. Desculpa, o prazo seria de 40 minutos, um pouquinho mais. Então, no máximo em 10 minutos a gente acaba a aula e deixo à disposição para o esclarecimento de dúvidas. De forma rápida, o triptofano e a piridoxina são os principais nutrientes envolvidos dentro do controle de redução de depressão, né? Mas lógico que existem vários outros fatores, né? Então, o triptofano, aqui está bem claro, né? Ele sofre a ação da triptofano hidroxilase, formando 5-hidroxitriptofano, 5-HTP, né? Que é uma molécula que a gente acaba às vezes até modulando na forma de prescrição. Aí você vai ter a ação da 5-HTP
descarboxilase, e aí você vai ter ação aqui também da piridoxal fosfato, né, que vem da piridoxina. Isso vai formar a molécula de serotonina, que é a 5-hidroxitriptofano, né? Então aí você tem depois a acetiltransferase formando a N-acetilserotonina, e você vai ter estímulo tanto para a produção de melatonina quanto também para a redução de sintomas de depressão, anti-inflamação. Todo o mecanismo de redução de depressão envolve desinflamar seu corpo, por isso que emagrecer é importante. O exercício traz uma inflamação positiva e uma desinflamação muito grande após a sessão de treinamento. O sono, ele anti-inflama, ou se for maltratado, ele inflama. Os radicais livres, o ciclo circadiano, você tendo a liberação de cortisol no momento certo, que é importante, termos mais disposição, sairmos do estado de vigília, entrarmos no estado de alerta. E a B6, só para passar rápido, sofrendo a ação da piridoxina oxidase, daí você vai ter o piridoxal quinase, formando piridoxal fosfato, e isso vai influenciar principalmente nesse sintoma de antidepressão, redução de dores, mecanismos de saciedade e ingestão alimentar como desfecho este esperado. Coloquei aqui esses dois principais alimentos, mas existem outros que também são fontes de triptofano e B6, Então vamos destacar aqui os grãos integrais, desde a aveia, que é muito falado, o arroz, a quinoa. Vou acrescentar também aqui as leguminosas, grão de bico, milho, ervilha, lentilha, os nuts, todas as oleaginosas, então amendoim, castanha do Pará, castanha de caju, nozes, amêndoas, avelã, as frutas, sem exclusão, pode ter frutas consideradas mais altas em calorias ou índice glicêmico, como abacate, manga, coisas do gênero, os vegetais todos, os produtos lácteos, que eles agem inclusive nesse sistema GALT lá do começo da aula. Então a deficiência de cálcio, que o cálcio ele é significativo através dos produtos lácteos, faz com que você tenha uma diminuição, uma modulação do gene GALT, e você tem até a redução da eliminação de gordura nas fezes pelos complexos insolúveis formados pelo cálcio, E aí tem estudos que mostram que se você suplementar cálcio, é diferente de você consumir alimentos fontes de cálcio, no caso dos estudos, alimentos derivados de leite. É bem interessante. O peixe, os ovos, várias situações. E o legal de passar aqui rapidamente é que várias situações, tanto de patologias quanto de comportamentos e relações sociais, até socioeconômica, como a gente vem vivendo nesse momento, impactam na depressão. Então há clareza disso, Então temos que ter cuidado nesse sentido. A parte do exercício, ele aumenta a serotonina, triptofano e B6 também, e tudo isso é positivo para a redução da depressão, aumenta o efeito antidepressivo. E aí quem quiser eu abordo com mais detalhes alguma dessas patologias ou dessas situações envolvidas. Aqui é só para vocês verem que também o magnésio é um que está correlacionado com a depressão, e o mais indicado é a ingestão adequada, que não seja nem insuficiente nem exagerado, imaginando que esse álcool em gel cabe a quantidade máxima de magnésio, que você não consuma nem menos, porque aí você ficou com uma quantidade aquém da sua capacidade, nem que você consuma mais, porque o excesso não cabe aqui. Então, esse estudo só mostrou que nos brasileiros nós temos uma ingestão média abaixo de magnésio do que é considerado indicado pela ingestão recomendada, Então, nós temos uma grande parte da população com uma ingestão aqui de menor do que a indicada, até 183 miligramas por dia. Então essa seria a zona considerada já possivelmente adequada. Então percebam que às vezes a suplementação, através da inclusão inicialmente de alimentos, principalmente esses citados, cereais integrais, vegetais folhosos verdes escuros, as oleaginosas, frutas, legumes e verduras, tubérculos, raízes, cereais, já citados, leguminosas, são muito ricos então são importantes de serem estimulados.
Aqui o exercício, rapidamente, trazendo uma meta-análise que traz que é muito nítido, né, que quem pratica exercício tem um favorecimento em relação à redução da depressão. Então, para quem não conhece meta-análise, esse daqui é o overall, é o resumo de todos os artigos. E se tiver para a parte de um lado ou de outro, tem que ver o que está descrito. Então, a favor do exercício para redução da depressão. Se tivesse aqui no centro, este desenho, esse losango, você teria uma insignificância. Tanto faz se faz ou não faz exercício. Se tivesse para cá, significaria que a pessoa que não faz exercício teria mais benefícios antidepressivos. Mas é claro que o exercício é bastante favorável, tá? Aqui, em outro momento, eu vou falar da parte pré e pós-menstrual, quais são as expectativas de alterações até na depressão e comportamentais de forma geral. Eu vou passar rapidamente uma parte clínica para que não fique muito longa essa aula. Essa aula eu dou em pós-graduação, são umas 12 horas de aula, então estou tentando ser bem sucinto para não ficar muito cansativo. E aí toda semana teremos uma nova aula e estou sempre à disposição aí para todos que estão na Escola do Nutri. Um erro de prescrição, eu vivencio muito consultório, eu já perdi a conta, parei de contar, eu devo ter uns 4.000 pacientes diferentes e de consulta nem sei, que é muita gente. Então tem paciente que tem 25 consultas, com certeza tem paciente que passa disso, muita gente. Bom, um erro de prescrição, muita gente prescreve muita coisa e não se põe no lugar do paciente. Então aí eu prescrevo 6 suplementos, 4 manipulados e falar para ele, toma 2 de manhã, um antes e outro depois do café da manhã, toma um no meio da manhã, toma 2, um antes e depois do almoço, outro à tarde. A pessoa fica perdida, quero ver se você faz aquilo que você está indicando. Esse estudo ele mostra que quando você prescreve um comprimido para o indivíduo consumir por dia, como uma pílula anticoncepcional, a chance de erro já é de 15%, que ele esqueça de tomar, que ele não esteja afim de tomar, que ele acabe negligenciando. Se você prescreve 2 ou 3, a chance já aumenta para 25%, de ter algum erro dentro da adesão terapêutica, né, do adequado a ser administrado. Se você prescreve mais, isso vai aumentando. Então se ponha no lugar do paciente, prescreva inicialmente aquilo que faz sentido. Lógico que se você precisar prescrever várias coisas, que você justifique, para que faça sentido, né? Mas tem muita gente que prescreve para tentar ganhar dinheiro por trás, né? Ou prescreve porque acha que quanto mais melhor, falta de conhecimento, falta de caráter, sei lá o que é. Mas não façam isso, tá? Fatores principais para vocês terem bons resultados, baseados em evidências científicas. Satisfação com a consulta. Se o paciente chegar na consulta e você não tratar ele bem, como é que você se sentiria? Então faça o melhor possível por todos. Valorize a pessoa que está vindo até você, seja ela presencial, seja online. Valorize todas as oportunidades que você tiver na sua vida. Compreensão das modificações do plano alimentar. Não adianta você falar para o cara, acabou aqui, agora faz aí, daqui 2 meses você volta para a gente avaliar o resultado. Ele tem que compreender as modificações. Se não fizer sentido, ele não vai ter adesão. Ele vai acreditar que pode mudar ou que está algo muito difícil para ele conseguir cumprir porque você foi generalizado. Então ganhe tempo explicando para o paciente, para que ele não tenha tantas dúvidas posteriormente à consulta e também para que ele tenha resultado, porque este é o melhor tipo de divulgação, o resultado, porque este vai te trazer mais 3, 4, 10, 20 pessoas, porque você está fazendo um bom serviço e consequentemente vai ser valorizado e mais procurado. Recordação da informação recebida, material de apoio, né? O software com lembretes funciona legal, tem muitos pacientes que me falam que estou recebendo o lembrete de beber água e para mim isso contribuiu, ou que eu estou recebendo o lembrete de comer e aí isso me ajuda a realmente não esquecer de parar para comer. Entre outros, né, o feedback sobre o progresso do tratamento, então isso é mais na segunda consulta, né, ou nas subsequentes. Como foi esse período, quais foram os resultados conquistados, quais foram as dificuldades dentro do planejamento, para você perceber quais são os pontos corretivos a serem ajustados para otimizar o resultado. Isso não é só prescrição, isso é explicação. E para finalizar, o último estudo
Esse estudo aqui, ele vale ouro para mim. Esse estudo aqui é um estudo que eu nunca vi ninguém apresentar e eu amo, porque ele faz muito sentido para mim. Vamos lá. 2 cenários diferentes, sendo que este médico era um ator, né, onde ele se posicionou como um médico que tratava a mão. Então ele tinha ali a sua reumatologia, a sua ortopedia, e ele era específico em mão. E aí ele fez 2 tipos de performance de atendimentos, eles foram comparar quais eram os resultados de redução dos sintomas daqueles que passavam. Primeira performance, ele não levanta para recepcionar o paciente, ele não olha para o paciente, ele fica conversando, mas olhando para o computador, já agilizando a prescrição. Ele faz uma avaliação clínica também sem contato, né, sem prestar atenção, sem criar uma conexão. Faz uma avaliação clínica, né, essa de tátil, bem reduzida. Não levanta da cadeira, pega algo ali na gaveta, fala que essa pomada é boa para ele, olha a posição de outro que está lá dentro, assim olhando e falando, não é possível, olha como eu estou sendo tratado, né? Então esse tipo de atendimento, e a performance B é diferente, né, com outras pessoas, onde ele já recebe a pessoa dessa maneira, ele agradece pela oportunidade, né, pede para a pessoa, por gentileza, sentar, cria uma empatia, olha a forma com que ele analisa minuciosamente, né, aí a dor na região, ele levanta aqui, eles até descrevem que, nossa, eu encontrei, ainda bem que você veio, porque eu tenho uma pomada que é específica para sua necessidade, sabe, traz toda uma motivação, e olha o resultado. Então, o importante colocar é que eles passaram uma pomada, e a pomada era placebo, ela não tinha nenhuma substância ativa, substâncias só inertes, que não tenderiam a gerar nenhum tipo de resultado. Porém, pelo atendimento, olha que interessante, o cenário A, olha a resposta dos respondedores, aqueles que sentiram benefícios com o uso da pomada, ela foi menor do que o cenário B. E o mais interessante é que só de ir no médico a pessoa já melhora, né? Então já tem esse efeito placebo induzido só de ir ter buscado ajuda. Mas se ela foi bem atendida, os resultados serão melhores, tá? Então quis passar um pouquinho para vocês da complexa e direta relação entre a psicologia e a nutrição. Essa é uma aula, reforço aí, de pelo menos umas 12 horas. E se fosse para falar com um pouco mais de profundidade, isso vai durar 30 horas com certeza, tá? E eu deixo aqui para que vocês me falem se eu devo seguir dentro desse tema ou se na próxima aula vocês querem um tema diferente. Eu pensei no efeito do ciclo menstrual e do anticoncepcional no apetite, que eu acho incrível, isso é muito prático, faz parte da compreensão do cenário da mulher, e tem estudos mostrando que diferentes prescrições para diferentes fases do ciclo menstrual trazem respostas potencializadas, se você levar isso em consideração. O aumento da saciedade gera redução do consumo, então aí eu iria mostrar os mecanismos de saciedade, por exemplo, a alta ingestão proteica, ela é suficiente para que você coma menos? Aí eu ia trazer, eu acho também, nossa, uma visão muito interligada da psicologia com a nutrição e muito aplicável à interpretação de cada caso. O efeito placebo no esporte, entrando um pouco mais disso, da psicologia envolvida com a parte performática e até com outras situações, novamente trazendo não só do atendimento, mas do uso de medicamentos e outras situações que eu já tenho montadas, tá? Além disso, também se trocar a noite pelo dia, por exemplo, nesse período de quarentena. Poxa, eu estou acordando a meio-dia e indo dormir às 4 da manhã. Se eu dormir a mesma quantidade do que eu me sinto bem se eu dormir à noite, mas trocar a noite pelo dia, o que acontece? Aí eu tenho estudos que mostram todas as mudanças fisiológicas envolvidas e também a apresentação do prato. Será que se eu montar um prato todo misturado, ou se eu montar um prato bem apresentado, isso interfere na satisfação com a refeição, na saciedade? E a comparação em situações distintas de níveis de felicidade. Tem estudo que eles avaliam situações bem distintas. Por exemplo, um indivíduo que acabou de se tornar paraplégico, sofreu um acidente de carro, por exemplo, comparando um indivíduo que acabou de ganhar na loteria, e aí eles acompanham esse indivíduo e verificam depois de 3 a 6 meses qual que é o nível de felicidade daqueles indivíduos que estão passando por situações totalmente divergentes, mas que tem bastante coisa interessante dentro dessa comparação, tá bom? Bom,
Uma frasezinha final que eu acho incrível: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda, né? Eu sempre falo de uma maneira diferente, né? Que é: faça o seu melhor nas condições que você possui, enquanto você não possui condições para fazer, né, condições melhores para fazer melhor ainda. Eu vejo essa frase com essa força. E tem a minha frase também, que você será do tamanho do seu envolvimento para com o seu próprio desenvolvimento. Eu tenho muito embasamento por conta que eu estudo a todo momento, por muitos anos, todos os dias. Então, sobre isso eu vivencio a todo momento, né? Então, eu tenho certeza que você vai ser resultado da sua ação diária, né? Então, você é reflexo do que você faz repetidamente. Agradeço por todos que ficaram até o final. Para quem ainda vai assistir, qualquer dúvida, entre em contato pelos mecanismos envolvidos com a Escola do Nutri. Temos um grupo no Facebook, grupo de estudos, e eu estimulo vocês a também apresentarem aulas complementares. O meu objetivo não é só passar conhecimento, mas é ver você também organizando o seu próprio conhecimento e compartilhar com todos. E aí a gente vai se ajudando na divulgação e na elevação de conhecimentos, fazendo aulas complementares às minhas. Se alguém quiser escrever uma matéria comigo para a gente publicar no Instagram, por exemplo, vamos escrever sempre com embasamento científico, com clareza, com capricho, né, com envolvimento, para que a gente consiga o melhor desenvolvimento de resposta, de engajamento possível. Foi um prazer, e vou verificar se existe alguma dúvida em relação ao chat. Escola do Nutri, o maior projeto da minha vida, e o objetivo é tornar a maior escola de nutrição do cenário nacional inicialmente, né? Então, conseguir fazer com que o preço se torne realmente acessível para que todos consigam estar dentro dessa comunidade do bem e que todos possam fortalecer o nutricionista, a área da nutrição. Então, que todos aqui somos colegas, não somos considerados adversários, né? Nós não somos inimigos. Então, quanto mais vocês tiverem de conhecimento, mais feliz eu vou ficar. Quanto mais resultados, mais pacientes, mais dinheiro, mais qualidade no atendimento você tiver, mais feliz eu vou ficar, tenho certeza disso. Muito obrigado! Hey!